uma troca entre as experiências e os saberes das procuradorias de São Paulo e do Paraná. No programa Argumento de hoje, Márcia Semer recebe a presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, Isabela Martins Ramos. Procuradora desde 1996, Isabela foi chefe da Procuradoria Previdenciária por 4 anos e atuou no interior do estado do Paraná. Ela fala sobre as peculiaridades do funcionamento da Procuradoria-Geral em seu estado. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Isabela, é um prazer receber você aqui no programa Argumento. É um programa destinado a falar da advocacia pública, do trabalho dos procuradores do Estado, dos advogados da União, enfim, de todos que militam nessa área da defesa do Estado em juízo e fora dele. Então, eu queria que, para a gente começar aqui a nossa conversa, que você nos contasse um pouco, você que é procuradora do Estado do Paraná, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, como é estruturada a Procuradoria do Paraná e, enfim, como vocês atuam lá no Paraná? Primeiramente, Márcia, eu queria agradecer o convite, que muito honra a mim pessoalmente. Temos sido parceiros em várias lutas aí pelo fortalecimento da nossa carreira a nível nacional e agradeço a todos os colegas da Procuradoria do Estado de São Paulo. A PGE do Paraná completa este ano 66 anos. Agora, no dia 16 de abril, tivemos o ingresso de 64 novos procuradores do Estado e contamos com um quadro atualmente de 273 procuradores em atividade. Já incluindo esses 64? Já incluindo esses 64 novos colegas. Temos a nossa representação em Curitiba, 14 regionais pelo interior do estado e o escritório da Procuradoria em Brasília, para funcionar junto aos tribunais superiores, né? Historicamente, a PGE do Paraná sempre atendeu principalmente a questão do contencioso judicial. Então, nossa atuação era muito focada no contencioso judicial, ou seja, após a porta arrombada, né? Quando já há o processo, já há o litígio, e você sabe que uma causa que é levada ao judiciário, mesmo ela ganha, mesmo quando nós saímos vencedores, ela importa num ônus financeiro para o Estado, num ônus do ponto de vista de implantação das políticas públicas, um ônus até na burocracia, na máquina administrativa. Então, era já um anseio dos procuradores do Estado, da Associação e do Gabinete da Procuradoria-Geral podermos atuar também na fase pré-judicial. Claro que nós sempre fizemos isso, mas o nosso contingente humano não dava conta de atender com excelência a esfera administrativa. Consultiva, né? Das secretarias. Exatamente. Então, agora com o ingresso desses novos colegas, nós estamos em praticamente todas as secretarias do Estado. Assumimos também a parte jurídica de algumas autarquias. Embora a autarquia tenha um corpo próprio, né, de advogados, eles funcionam, mas sob a coordenação, atualmente, de um procurador do Estado. Então, o procurador do Estado coordena aquela equipe do corpo autárquico. Certo. O procurador do Estado está presente, não em todas, mas na maior parte das secretarias do Estado e nas principais secretarias, inclusive agora na Casa Civil do Governo, temos procuradores na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas. Não temos ninguém no Tribunal de Justiça, mas o atendimento da questão judiciária do Tribunal de Justiça é feito pelo gabinete do nosso Procurador-Geral, né? Então, nós conseguimos, de fato, levar a Procuradoria-Geral do Estado a toda a administração pública, né? Porque o Procurador do Estado também, historicamente, era identificado muito como procurador do Executivo, né? E não é isso que nós somos. Nós somos, eu sempre digo, somos procuradores no Estado democrático de direito.
somos defensores de políticas públicas, somos procuradores dos 3 poderes que constituem esse Estado democrático de direito, né? E não há hierarquia entre esses poderes, e, portanto, não haveria por que nós atendermos eminentemente o Executivo e deixarmos de lado o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Lógico, a Procuradoria não é simplesmente uma Secretaria de Estado, né? Exato. E essa dimensão maior da Procuradoria está contemplada na legislação de vocês? Como é que isso está sistematizado no Paraná? Então, a nossa lei complementar, a lei orgânica que rege a carreira dos procuradores do Estado do Paraná, é ainda anterior à nossa Constituição de 1988. Naturalmente, isso acontece conosco aqui em São Paulo também. A nossa então é de 86. Temos parceiros no problema. Então, agora, já no ano passado, o nosso procurador-geral constituiu uma comissão de procuradores, 2 procuradores da capital e um procurador lotado na Regional de Maringá, para desenvolverem estudos visando a elaboração de uma nova lei complementar. Eles fizeram esses estudos vendo tudo que há de mais moderno e avançado em termos de legislação institucional no país, né? Então, tanto a legislação de procuradorias do Estado, como que públicas, que é também uma carreira que agora está se consolidando, assim como a gente, né? E então, após esses estudos, eles elaboraram um anteprojeto, né? Este estudo foi encaminhado à Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. Nós fizemos uma apresentação em nossa sede de todo o projeto, artigo por artigo, destinado aos associados, né? Em seguida, abrimos um prazo para que todo e qualquer procurador do Estado do Paraná dirigisse à associação a sua sugestão em relação àquele estudo de lei complementar. Findo este prazo, a Associação dos Procuradores do Estado do Paraná fez a compilação de todo este material e agora, nesta semana, nós devolvemos esta compilação ao nosso procurador-geral de carreira, Dr. Júlio Zen Cardoso, que cabe a ele, neste momento, encaminhar, né, este estudo, formatá-lo, encaminhar ao governador do Estado do Paraná, governador Beto Richa, eis que se trata de uma legislação de iniciativa do Poder Executivo. Lógico. Né? Em todo momento, o nosso procurador-geral deu todo o incentivo e nos deu, posso dizer assim, carta branca para que fizéssemos a legislação mais avançada e moderna no intuito de contemplar o que é hoje, de fato, a Procuradoria-Geral do Estado. Porque hoje nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado em atividade, uma Procuradoria-Geral do Estado, uma realidade de Procuradoria-Geral do Estado, e a realidade legislativa não acompanha o que é a nossa realidade fática, né? Então, ele nos deu todo esse apoio e disso está saindo uma legislação que, para nós do Paraná, traz, assim, muitos avanços, né? Uma legislação moderna, que já prevê essa expansão, esses braços, né, da Procuradoria junto aos outros poderes, né? Uma legislação que, sobretudo, trata a Procuradoria-Geral do Estado como instituição essencial ao funcionamento da Justiça, conforme determinado pela nossa Constituição Federal, e não como um apêndice do Executivo, né? Então, hoje a Procuradoria não é vista pela sociedade e nem é vista pelos poderes constituídos do Paraná como um braço do Executivo, como uma Secretaria de Estado. Não, hoje a nossa configuração é outra e esta lei complementar, que acredito eu será encaminhada nesses moldes à Assembleia Legislativa e imagino que aprovada, ela trata a PGE como uma instituição essencial à justiça, uma instituição essencial ao Estado democrático de direito e à boa administração pública.
Esse é um anseio antigo, né, da advocacia pública, e antigo, digo, desde a Constituição de 88, e que vem se consolidando, né, Isabela, de que a advocacia pública receba realmente o reconhecimento institucional da sua condição constitucional de função essencial à justiça, e não de mera secretaria de Estado, né? Nós temos até decisão do ministro Toffoli, que tem uma visão bastante aí novidadeira, particular desse assunto, no sentido de que as procuradorias, a advocacia pública não integraria propriamente o poder executivo, né? Não integra o poder executivo, na medida que é função essencial da justiça, assim concebida na Constituição. Então, faço votos aí que a legislação do Paraná consiga avançar e realmente consolidar uma posição aí vanguardista aos colegas do Paraná nesse sentido, né? É a nossa expectativa, né, de que tudo ocorra a contento, para que de fato a gente tenha no Paraná esta configuração legislativa, né, que a Constituição impõe. Eu acho, Márcia, que a advocacia pública, até falei isto num pronunciamento na posse desses novos colegas, ela vem atualmente criando uma identidade, né? E eu falo isso na advocacia pública a nível nacional, né? De modo geral. Eu imagino, antigamente, e falo isso há 20 anos atrás, o advogado público era alguém assim que não tinha as vicissitudes da advocacia privada, não é? E também não era do Ministério Público e não era um magistrado. Então, me parecia que nós éramos uma espécie de carreira residual. Aquele que não era exatamente, a gente não se encaixava, né, em nenhum lugar. E eu acho que a gente tinha esta visão de patinho feio mesmo, né? Mas eu acredito que esse tempo passou, espero que não volte. E eu acho que hoje nós, advogados públicos, sabemos do nosso papel e só assim a sociedade também pode nos reconhecer. Lógico. E os poderes constituídos também podem nos reconhecer como tal, né? Porque se não partir do corpo interno a afirmação da identidade, né? Quem é que vai nos valorizar se nós mesmos não sabemos exatamente qual o nosso papel, né, nesse Estado, né? Lógico. Então, eu acredito que essas lutas institucionais, os congressos, as reuniões associativas, elas têm tido ao longo, notadamente da última década, este condão de conferir uma identidade, de conferir até uma autoestima, né? A carreira a advocacia pública do advogado público. Ganhando espaço, né? Exatamente. Uma sociedade mais democratizada, onde se exige um controle da legalidade mais fino, o papel do advogado público acaba realmente se sobressaindo. Exatamente. Né? É o papel de um profissional importante nesse contexto. E por isso essa identidade vai se consolidando aí aos poucos, mas cada vez de uma maneira mais estruturada, mais firme, mais forte. Até porque antes da Constituição de 88, em alguns lugares na própria União, havia uma imbricação aí entre a função do promotor de justiça e do advogado público. A advocacia, né, da União, o que hoje é a advocacia da União, foi muito tempo exercida por procuradores da República, sim, né? Sim. São Ministério Público Federal. Exatamente. Né? Então, mas eu acredito, tenho certeza que ainda há muito a avançar, né? Porque a Constituição Federal trata de carreiras essenciais à justiça. E ela não estabelece uma hierarquia entre essas carreiras, né? No entanto, o que a gente vê ainda na realidade é que a advocacia pública, as procuradorias do Estado, ainda não gozam do mesmo reconhecimento do Ministério Público, né? E sim, principalmente no que toca à autonomia. Né? Exatamente. A autonomia, que é um atributo tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, quer dizer, a própria Defensoria Pública, que é uma instituição mais nova, já alcançaram um status constitucional, aí, legislativo, que a advocacia pública ainda está correndo atrás para alcançar. Mas
Mas chegaremos lá. Chegaremos lá, e acho que brevemente. Se Deus quiser. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Isabela, vocês no Paraná, esse ano, vão organizar o Congresso Nacional de Procuradores do Estado. É da incumbência da Procuradoria do Paraná, esse ano, a organização desse congresso. Você poderia dizer um pouco para a gente o que envolve a organização de um congresso desse tipo e qual a natureza desse congresso? Quer dizer, porque quando muita gente ouve falar de congresso, acha que é uma atividade festiva, né? Mas o congresso tem outros nuances, outros aspectos importantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Claro. O nosso congresso, esse ano, o Congresso Nacional de Procuradores do Estado, chega à sua 38ª edição. Será realizado entre os dias 16 e 19 de outubro, no município de Foz do Iguaçu, né? Município sede de uma das novas maravilhas da natureza, né? Patrimônio histórico. E o tema deste ano é Procurador do Estado, prerrogativas e o impacto de sua atuação na administração pública. Por que esse tema foi escolhido? Reunindo o nosso colegiado, até mesmo nos últimos 2 congressos nacionais de procuradores, ano passado em Belo Horizonte e no ano anterior em Maceió, percebi que havia um espaço ainda a ser explorado. Por quê? Congressos de direito administrativo, temos vários no país inteiro. De direito constitucional, de direito civil, de direito processual, direito ambiental. Agora, Congresso de Procuradores do Estado é este. Então, é este o espaço que nós dispomos para debater a nossa carreira, para debater a nossa função de Procurador do Estado. Então, a conotação que nós pretendemos conferir a este Congresso de 2012 é, para além de questões acadêmicas que serão tratadas, evidentemente, discutirmos também o nosso papel como o nosso papel junto à administração pública e à sociedade e o nosso papel enquanto corporação, enquanto instituição. Por isso, prerrogativas e por isso o impacto de sua atuação na administração pública. Então, nós teremos a cada dia um grande conferencista que vai tratar de temas como parceria público-privada, precedentes no processo civil, né, um pouco do que é o precedente na common law, né, aplicado um pouco aqui na realidade brasileira. E teremos matéria de meio ambiente, matérias de direito administrativo. Enfim, são todas as áreas do direito de atuação também dos procuradores dos estados. Teremos abordagem de todos os ramos do direito. Mas eu quero priorizar também, para além da questão acadêmica, neste mesmo congresso, o debate. Eu não gostaria que saíssemos deste congresso, não gostaria que elaborássemos a carta do 38º Congresso Nacional de Procuradores do Estado, sem poder responder a nós mesmos, à sociedade e à administração pública, afinal de contas, para que serve o Procurador do Estado? Em que a nossa atuação impacta na implantação de políticas públicas, em que ela impacta no bom funcionamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, qual o nosso papel para dar transparência a este Estado, qual o nosso papel para sermos mais acessíveis à sociedade civil, não é? Então, eu acho que a gente tem que esmiuçar um pouco essa realidade. Aliás, essa questão da transparência, inclusive agora com a entrada em vigor da lei de acesso às informações, é um tema que vai demandar muito dos procuradores do Estado, porque certamente a sociedade vai buscar acesso a determinado tipo de informação que a administração não está acostumada
a fornecer e quem vai dirimir a questão jurídica do que é acessível e do que não é acessível para a administração no primeiro momento deve ser o Procurador do Estado. Sem dúvida. Eu acho que o nosso papel na esteira do fortalecimento da nossa carreira, é preciso que a gente tenha muito claro que é aquele que se fortalece, de quem muito tem, muito será cobrado, não é? Lógico. Então, o nosso papel é importante, ele vem se consolidando e ele vem se estendendo. E isso, em contrapartida, gerará uma maior cobrança nossa. E será necessário um maior comprometimento, né, do Procurador do Estado, do profissional, nesta atuação, né? E por isso eu acho que é o momento e é o espaço próprio para debatermos as grandes teses do direito, as grandes teses da academia, mas também trazer isso para a nossa realidade, né? Então eu gostaria que o Procurador do Estado, no dia 25 de outubro, quando tivesse saído do Congresso e estivesse na sua mesa, no seu estado, ele redigindo uma peça, ou fazendo seu peticionamento eletrônico, ou redigindo uma peça física nos autos, ou indo a uma audiência, ou atuando numa consultoria, que ele pudesse se valer de algo que viu neste Congresso para aplicar ao seu dia a dia, né? Porque saber a doutrina alemã, a doutrina americana, a doutrina inglesa, o que se passa em Portugal ou na Espanha, é realmente interessante, é realmente necessário, mas, sobretudo, esses conhecimentos têm que ter uma aplicação no nosso dia a dia. Né? E tem que ter uma afinidade com a realidade do Brasil. Exatamente. Né, Isabela? Né? Porque... Então, eu queria que o procurador saísse de lá entusiasmado com a nossa carreira, engajado, né? Motivado, eu acho que é essa expressão. E que esses conhecimentos acadêmicos realmente sejam passados, mas que possamos fazer um link, né, entre a academia e a nossa realidade. Lógico. E nesse congresso, além das aulas expositivas que você nos contou aqui, os colegas também, os procuradores, apresentam teses. Não Exatamente. É isso? E essas teses são submetidas ao colégio de procuradores. E é nesse foro que surgem as reflexões sobre tanto matérias de ordem jurídica de interesse do procurador para a defesa do Estado, em juízo ou fora dele, né? Mas também, como você disse, né, assuntos que interessam mais de perto a corporação. Exatamente. Eu acho que também haverá um espaço para que debatamos o que nos é mais caro enquanto carreira, né? Então, já no temário do Congresso, que acaba de ser concluído, colocamos questões como honorários advocatícios, advocacia privada, ela é salutar ou não? Não é uma opinião formada, é para colocarmos o assunto em debate. Até porque temos uma situação bastante divergente, né, no Brasil. Né? Mas acho que são questões que a gente tem que colocar na ordem do dia. Temos que tratar. A melhor maneira, os honorários são devidos nos termos do Estatuto da OAB, ou é possível uma outra configuração, né? Ou não somos advogados, ou somos advogados empregados, aí eu discordo, né, totalmente, mas eu acho que são assuntos que a gente tem que trazer ao debate. A questão da advocacia privada, a questão das nossas prerrogativas como inamovibilidade, autonomia, a responsabilidade do procurador na emissão de pareceres, por exemplo. Sim. Né? Nós sabemos que há estados que já estão fazendo seguro de responsabilidade civil para os seus procuradores. Nós estamos terminando o nosso tempo aqui, infelizmente, poderíamos conversar muito mais, e eu só queria te fazer uma pergunta antes de nós finalizarmos. No estado do Paraná, o procurador-geral é de carreira ou não? O nosso atual procurador-geral, ele é de carreira. No entanto,
não há uma obrigatoriedade na legislação em vigor. E na que vocês estão propondo? Também não. Também não. Também não. Ainda fica um cargo de livre nomeação e exoneração do chefe do executivo. Isabela, muito obrigada pela presença aqui no programa, pela entrevista, e espero que nós tenhamos oportunidade aí de fazermos outras entrevistas. Espero que o congresso lá no Paraná seja um sucesso, e agradeço a todos também que nos acompanharam. Convido-os para assistirem o programa Argumento na próxima semana.